A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 370 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A natureza de transformações e a fase é racional, e todos têm que desmaterializar o seu raciocínio para poder voltar ao seu estado natural. E depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. E todos que se ligarem pelas paixões do pensamento e se negarem a cumprirem as ordens do racional superior, por a natureza ser de transformações, se transforma na categoria de animal irracional. Mas isso é a natureza quem quer, porque é a natureza de transformações. Quem estiver ligado às paixões da matéria, que trate de vir cumprir a sua missão racional, porque do contrário, se transforma para a categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformações, e tudo nela se transforma de uma classe para outra. Por isso estão na classe de animal racional e de animal irracional. E por estarem nessa classe, é que se transformam para a categoria de animal irracional. Porque assim a natureza quer, por ela ser de transformações. Como o sêmen se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética, causador dessa máquina humana, e que estão na categoria de bicho racional e vivem como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. A natureza de transformações e a fase é racional, e todos têm que desmaterializar o seu raciocínio para poder voltar ao seu estado natural. E depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. E todos que se ligarem pelas paixões do pensamento e se negarem a cumprirem as ordens do racional superior, por a natureza ser de transformações, se transforma na categoria de animal irracional. Mas isso é a natureza quem quer, porque a natureza é de transformações. Quem estiver ligado às paixões da matéria, que trate de vir cumprir a sua missão racional, porque do contrário se transforma para a categoria de animal irracional. Porque a natureza de transformações e tudo nela se transforma de uma classe para outra. Por isso estão na classe de animal racional e de animal irracional. E por estarem nessa classe, é que se transforma para a categoria de animal irracional. Porque assim a natureza quer, por ela ser de transformações. Como o sêmen se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética, causador dessa máquina humana, e que estão na categoria de bicho racional e vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E assim sempre foi a vida do bicho, porque todo bicho não tem consciência. É inconsciente, por isso vive assim, uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a inconsciência do bicho chegou a esse ponto de viverem em guerras a vida inteira, porque a mortandade sempre foi muito grande. O bicho, por causa do ciúme, mata o seu semelhante, por causa das paixões, mata o seu semelhante. E assim vive o bicho como verdadeiro bicho irracional. É por isso que a energia racional e a cultura racional está desmaterializando a máquina do raciocínio, para depois dela desmaterializada, ter condições de estar pronta para voltar ao seu estado natural,
que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E o raciocínio fará a união de toda a humanidade, e o pensamento, a discórdia da humanidade, todos discordando uns dos outros, e aonde existe a discórdia imperam as desgraças. É por isso que a mortandade é muito grande no mundo inteiro. E o raciocínio impera a concórdia. Todos com raciocínio desenvolvido haverá a união fraternal da humanidade. Porque o raciocínio une as criaturas e o pensamento divide as criaturas. Hoje estão sabendo a causa dessa deformação e como poderão voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje o mundo está florindo, porque está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos fiquem unidos e equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. O pensamento desequilibra e o raciocínio equilibra, porque o raciocínio é o tudo da vida. Por isso todos têm ele dentro da cabeça, materializado como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Se continuarem a pensar e a imaginar e viverem apaixonados pela matéria, pelo nada, que a matéria nada é, se transformará em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Para ver aonde vai parar as pessoas que são materialistas, que se apaixonam pela matéria, por julgar que a matéria tudo é, e a sua missão de racional nada é. Todos têm que completar a sua missão de missionário do mundo racional para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje, quem não desmaterializar a máquina do raciocínio está perdido, porque vai mesmo se transformar em animal irracional. Os materialistas e os que vivem apaixonados pela matéria, julgando nada pelo certo. A matéria é um ser simbólico, de vida provisória e passageira. Todos estão aí de passagem, como estão vendo, nascem, sofrem e morrem. E por viver desconhecido de si mesmo, não sabe por que assim é. Não sabe o porquê todos assim são, não sabe de onde são, não sabe de onde vieram e nem para onde vão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo. E de tudo que existe nesse mundo, porque dele é a causa dele. Hoje todos que passaram a se conhecer, conhecem a causa de tudo e do porquê de tudo que existe, não vivem nas escuras, não vivem nas trevas, não vivem por ver os outros viverem, porque têm a consciência racional que sabe que tem que cumprir a sua missão até o fim para voltar ao seu estado natural. O verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias, é a favor de todos e a favor de tudo que existe. Não é contra coisa nenhuma, porque sabe quem são todos que aí estão nessa deformação racional. E por isso o verdadeiro Deus é a favor de todos e a favor de tudo que existe nesse mundo. Não é contra ninguém nem contra coisa nenhuma que existe. Não é contra as religiões, não é contra as seitas, não é contra as doutrinas. Não é contra coisa nenhuma, porque tudo isso serviu para a lapidação da humanidade. Tudo que existiu no mundo foi preciso existir para a lapidação de todos que aí estão. E por isso as leis do mundo sempre foram muito rígidas, existindo cadeira elétrica, existindo forca, existindo guilhotina, existindo decapitação feita pelo machado. As leis da bicharada sempre foram muito rígidas e muito duras, porque não deva se desejar para o próximo aquilo que não se quer para si mesmo. Mas tinha que ser assim para a lapidação de todos que estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação.
que há milhões de milênios vêm imaginando e procurando acertar e sempre por acertar. E os desastres a se multiplicar, como aí está o mundo inteiro. Essa infinidade de desacertos, e desacerto esse, que está levando a humanidade cada vez mais para as ruínas de si mesmo. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador e, por isso, se o pensador for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador, ele é a energia magnética. A energia magnética é mal puro. É o puro mal, e a energia elétrica mantém as aparências e mantém as experiências. E nas experiências estão todas as ruínas do mundo, porque nem todas elas dão certo, e por isso muitos balões têm sido destruídos pelo fogo, como Zeppelin explodiu e foi destruído pelo fogo. Para ver que nem todas as experiências dão certo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. E por isso a justiça já não comporta mais o número de desquite de divórcio que existe, porque foi experimentar e não deu certo as suas experiências. Pareciam que se gostavam muito nesse grande fogo de palha e acabaram um para um lado e outro para o outro lado. E por isso as varas de desquites estão repletas, porque o bicho é assim mesmo. Vive de aparências, aparenta aquilo que não é. Por causa da inconsciência que existe essa infinidade de males naturais na natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isso. Para ver que todos são iludidos pela aparência, pensando que vai dar certo, porque as aparências iludem muitas criaturas e as ilusões são muitas e de uma infinidade de maneiras diferentes. Hoje em dia as coisas estão ruins que ninguém tem um prato de comida para dar a ninguém, ao passo que no tempo dos vinténs e dos tostões a fartura imperava. Com um vintém a pessoa comprava 10 bananas e com um tostão comprava meio cento de banana. Hoje olha o preço da banana como está, olha o preço das frutas como estão, olha o preço de tudo como está. A carestia imperou de uma forma tal que ninguém tem um prato de comida para dar a ninguém. Ninguém tem um pedaço de pão para dar a ninguém, porque estão sendo lapidados por essas duas energias do chão elétrico e magnético. E esta lapidação está chegando ao seu fim, para que todos passem a conhecer a cultura racional e tratem de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada na cabeça de todos, para que todos voltem ao seu estado natural, porque o natural de todos é um corpo de energia de vida eterna. Hoje o mundo entrou no seu fim, por todos saberem o porquê que essa deformação é assim. E aí está a fase do racional, governada pela energia racional para desmaterializar a máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E assim está consumado o fim dessa deformação racional pela imunização racional, que é ficarem imunes a essas duas energias do chão, que são duas máquinas de lapidação. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira e a liquidação dos pensadores moral, física e financeira, porque a fase do pensamento terminou. Hoje todos têm que raciocinar, se ligar à cultura racional e à energia racional, para desmaterializar a máquina do raciocínio que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia,
que é o corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Todos sabendo agora como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro estado natural, que lá são eternos, por serem puros, limpos e perfeitos. Todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência que vem destruindo uma infinidade de seres humanos. A violência causou o terror que vem destruindo uma infinidade de seres, de criaturas. E todos esses males que está se passando e destruindo a humanidade. Para ver que não há efeito sem causa, tudo que existe, existe a sua causa. Para ver que toda a humanidade tem que tratar de desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque ligados ao pensamento e à imaginação estão sendo lapidados por essas duas máquinas aí do chão, elétrica e magnética. E ninguém está aguentando mais essas duas energias do chão. E ninguém sabia o porquê de serem sofredores e mortais. Hoje é que estão passando a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro destino, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural na planície racional com seu corpo de energia de vida eterna. São eternos por quê? Porque são energias puras, limpas e perfeitas. E onde existe pureza, existe perfeição. E aí está o verdadeiro tabernáculo da verdade das verdades, da solução dessa deformação racional para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que têm que desmaterializar o seu raciocínio para saber como voltar para o seu estado natural, porque passaram a se conhecer. E sabendo quem são e sabendo por que assim são dentro dessa deformação racional, sabendo de onde são, sabendo de onde vieram e sabendo para onde vão, e sabendo para onde iriam se continuassem a pensar e a imaginar. Hoje a solução da vida real e natural está no mundo, que é saber como voltar para o seu estado natural de energia pura, limpa e perfeita, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como sair dessa deformação e voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer saber mais da vida da matéria. Todos que já passaram a se conhecer, porque a matéria é mal puro, é o puro mal, por isso é matéria, é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um simbolismo puro, puro simbolismo, porque é de pouca duração. Os antigos, por serem antigos daqui duravam muito, duravam até demais, mas os antigos já se foram. Todos tiveram eras que pareciam que todos eram eternos, porque duravam 800 anos e duravam 1000 anos. Pareciam que todos eram eternos, mas só na aparência, porque todos terminavam em nada, pela matéria ser um ser simbólico de vida provisória e passageira. No tempo dos gigantes, essas eras pareciam ser duradouras, mas não eram, porque todos terminavam em nada pela matéria ser um simbolismo puro de vida provisória e passageira. Mas sempre todos viveram de aparências, aparentando aquilo que não são e pensando que são o que não são. Assim sempre foi a vida da matéria. E os indígenas que sempre contaram, e por serem indígenas, por viverem tranquilos e sossegados nas eras de sua fase também duravam muito. Tinham duração longa, porque na selva perturbação é nenhuma. Ninguém vive perturbado. Apesar que sempre foram guerreiros e eram destruídos pelas guerras de tribos, umas contra as outras, e sempre viveram assim. Hoje ninguém quer mais saber de guerras, porque chegaram ao ponto máximo da civilização. E hoje, sabendo que todos têm a máquina do raciocínio em suas cabeças, estão tratando de desmaterializar, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. Porque passaram a se conhecer,
Sabem a causa dessa deformação e como sair dela agora para fora e voltar ao seu estado natural, na planície racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje a vida, como estão vendo aí, tem solução definida e definitiva. Não há mais razão de permanecer nessa deformação racional, porque passaram a saber o porquê dela e como se ver livre dela e voltar ao seu estado natural. O mundo atravessa horas difíceis, porque está a energia racional governando a natureza, a energia do desenvolvimento do raciocínio de todas as pessoas. E é por isso que o mundo está passando horas difíceis, porque muitos desconhecem esta mudança natural da natureza, porque muitos não admitem que a natureza tem as suas mudanças e tudo muda na natureza. Por isso já passaram por várias fases de monstros, por várias fases de selvagens e agora, imperando a civilização e da civilização a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é de energia de vida eterna. Hoje todos estão sabendo o porquê desta deformação racional e o porquê das mudanças naturais da natureza, porque tudo se transforma. Como se transformaram, que é o pingo d'água, que é o sêmen neste corpo, que é humano. Para ver que tudo muda, e tudo se transforma, e tudo se acaba nesta natureza perecível, nesta natureza de transformações. Mas muitos esqueciam das transformações naturais da natureza, faziam confusão de tudo. Tudo muda, e aí estão as mudanças naturais da natureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 371 do Histórico.